Bem-vindos à apresentação do meu projeto de C sobre a produção de biosurfactantes por bactéria da espécie Heterobacter freundii. Meu nome é Lara Dias e fui orientada pelo professor Dr. Tiago Marculino de Souza e co-orientada pela doutora Elisa Maria de Oliveira. Para entender meu projeto, é necessário saber o que são os biosurfactantes. Os biosurfactantes são moléculas anfifídicas, sendo assim, conseguem reduzir a tensão superficial e interfacial do meio que estão inseridos. Por isso, possuem diversas funções, como detergente para produtos de limpeza, emulsificante para cosméticos e tintas e solubilizante para produtos farmacêuticos. A principal forma de obtenção dos biosurfactantes é pela síntese por micro-organismos. No entanto, o processo depende de diversas condições operacionais, ambientais e nutricionais. E há poucas pesquisas em relação à produção de biosurfactantes com a bactéria Heterobacter freundii. Dessa forma, meu objetivo foi analisar o azeite de oliva como fonte nutricional e as condições ambientais pH 6,9, temperatura de 30 e 40 graus Celsius e o tempo de 24 e 96 horas na produção de biosurfactantes por Heterobacter freundii. Este é o fluxograma da minha metodologia. Primeiramente, antes da produção, foi realizado o preparo do inóculo, ou seja, um controle da concentração do micro-organismo. Para isso, uma alçada de colônia foi transferida para tubos contendo caldo nutriente e os tubos foram incubados a 30 graus Celsius por 72 horas, obtendo-se um inóculo com aproximadamente 10 elevado a 8 unidades formadoras de colônias por ml. Em seguida, para analisar todas as combinações das condições ambientais, foi realizado o planejamento fatorial com o pH, temperatura e o tempo, gerando 8 produções. Nesta tabela da slide é possível observar todas as 8 combinações geradas. Seguindo o planejamento, foram realizadas as produções do biosurfactante. O biosurfactante foi produzido em frascos de Erlenmeyer contendo 100 ml de meio caldo nutriente. O pH do meio foi ajustado de acordo com o planejamento, com hidróxido de sódio e ácido clorídrico a 1 mol por litro. Depois foram adicionados ao meio 1 ml do inóculo e os 5% da fonte nutricional, que é o azeite de oliva. Por fim, o meio foi incubado na temperatura e tempo de acordo com o planejamento, obtendo o extrato com o biosurfactante e células dissolvidas. Então, para remover as células, o extrato foi centrifugado a 10.000 RPM por 10 minutos a 4 graus Celsius, obtendo-se o extrato livre de células. Em seguida, para validar a produção, foi realizado o teste de tensão superficial em triplicata. Seguindo a metodologia de Chiurina et al. 2001, foi realizada a medição da tensão superficial do extrato, utilizando o tensiômetro Cruz, através da imersão do anel de Duonoi, calibrado com água destilada, cuja a tensão é de 72,8 mN por metro. Por fim, para a verificação da significância dos parâmetros ambientais, foi realizada a análise estatística da ANOVA, da análise de regressão linear multivariável dos resultados do teste de tensão superficial das produções, utilizando o software Estatística R10. Estes são os resultados do teste de tensão superficial das 8 produções do planejamento. Em comparação à tensão da água destilada de 72,8, foi possível afirmar que houve produção de biosurfactante em todas as 8 produções, pois houve redução da tensão superficial. Logo, também foi possível afirmar que o azeite de oliva foi satisfatório como fonte nutricional para a Heterobacter freundii para produzir o biosurfactante. O azeite de oliva é um substrato hidrofóbico e diversas pesquisas têm relatado o uso satisfatório de substratos hidrofóbicos. Por exemplo, Almeida et al. 2020 estudou o uso de diversos óleos como fontes de carbono e as bactérias utilizadas por ele produziram biosurfactante em todos os tipos de óleos testados. E com o mesmo gênero de bactéria do meu projeto, em Brasil 2018, obteve uma redução de tensão de 32,5 mN por metro. E Ana Cau et al. 2016 obteve uma redução de tensão de 42 mN por metro, dentro da faixa obtida no meu projeto. E de acordo com o Cooper, 1986, um isolado pode ser um produtor
promissor de biosurfactante se reduzir a tensão superficial de um meio líquido para 40 ml por metro ou menos, e nessa pesquisa foram alcançadas tensões superficiais menores que 40 ml por metro nas produções 6, 8 e 4. Os resultados da nova e dos coeficientes de regressão linear multivariável estão apresentados na tabela 5 e 6. E observando na tabela 5, temos que o valor de P do modelo de regressão foi de 0,022735. Isso demonstrou que ele foi significativo. Além disso, teve um R quadrado de 0,887 e um R quadrado ajustado de 0,8035. Sendo assim, ele teve um bom ajuste matemático. E na tabela 6, podemos observar que o valor de p-value das condições ambientais, do pH, da temperatura e do tempo, o único parâmetro ambiental que se mostrou significativo na produção do biosurfactante foi o pH. E o autor Ibrahim, em 2018, também observou a significância de diferentes pHs na produção do biosurfactante utilizando o mesmo micro-organismo, mas com a metodologia de índice de emulsificação. A influência do pH pode ser explicada pelo tipo de biosurfactante produzido pelo micro-organismo. O tipo raminolipídio tem a tensão superficial aumentada em pHs altos, devido à desprotonação do seu grupo carboxílico, provocando aumento das forças repulsivas entre as moléculas do biosurfactante. E em pHs ácidos, ele tem sua atividade tensioativa reduzida, pois sofre precipitação, assim como o biosurfactante do tipo sulfactina. Por fim, eu pude concluir na minha pesquisa que o azeite de oliva pode ser utilizado como fonte nutricional para Citrobacter, e o pH ele teve influência significativa na produção, e a produção com pH 9, temperatura de 30 graus Celsius e o tempo de 96 horas foi a que mais reduziu a tensão superficial. Essas são as minhas referências. Eu gostaria de agradecer ao CNPq, ao EAP e ao Labitam. Muito obrigada pela atenção.